Antigo Testamento, o livro de Números, capítulo 22, é o texto que vai nos inspirar nessa noite, nessa ministração. Números, capítulo 22, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 35. Números 22, do 1 ao 35, diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque era muito numeroso, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso, o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo o que houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Pitor, que estava junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Venha agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram e levando consigo o dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram a palavra de Balaque. Balaão lhe disse: fiquem aqui esta noite e lhes trarei resposta, como o Senhor me falar. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos moabitas, filhos de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: eis que um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora e amaldiçoe este povo, talvez eu possa combatê-lo e expulsá-los daqui. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para a sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Então os chefes dos moabitas se levantaram e foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou de vir conosco. De novo Balaque enviou os chefes com maior números, os mais honrados dos primeiros. E eles chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não se demore em vir até aqui, porque eu cobrirei de honra e farei tudo o que você me disser. Venha, pois, e por favor amaldiçoe este povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que fiquem aqui também essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. De noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi. E o anjo do Senhor se pôs como por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montado na sua jumenta,
e 2 dos seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com uma espada na mão, por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta, para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo um muro de 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado, espancou a jumenta com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar. E ela disse a Balaão: o que foi que eu fiz a você, para você me espancar já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, eu mataria você agora. A jumenta disse a Balaão: não é verdade que eu sou sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido o meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com uma espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que você espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. Eu vou repetir: porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes desviou de mim. Se ela não tivesse desviado, eu teria matado você e teria deixado ela com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que o Senhor estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos seguir viagem, voltarei. O anjo do Senhor disse a Balaão: vá com esses homens, mas fale somente o que eu disser. Assim Balaão foi com os chefes de Balaque. Palavra de Deus para os filhos de Deus. Quem está comigo diga amém. Uma leitura extensa, mas para você entender essa história. Queridos, nós estamos falando de Balaão, uma história lembrada por Deus. E por que uma história lembrada por Deus? Preste bem atenção. Essa passagem é uma passagem bíblica, além de ser interessante porque Balaão conversa com um animal, nós percebemos que Deus sempre lembrou o seu povo a respeito de Balaão, do conselho de Balaão, da atitude de Balaão. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 23, verso número 4 e 5, lá cita Deus lembrando o povo a respeito de Balaão. Quando você vai para Josué capítulo 13, verso número 22, lá você vê Deus falando: ei povo, se lembre do que aconteceu com Balaão. Josué 24, do 9 ao 10, você vai também enxergar Deus falando para o povo: ei, vocês estão se lembrando do que aconteceu com Balaão? Quando nós vamos para Neemias, lá na frente, Neemias está reconstruindo as muralhas, Deus olha e fala para o povo: ei, se lembre da história de Balaão. Quando nós vamos para Miqueias, o profeta Miqueias, já quase no Novo Testamento, Miqueias 6:5, Deus fala para o povo: ei, se lembre de Balaão. E aí nós temos citação sobre essa história em Judas, o livro de Judas no Novo Testamento. Nós temos citação dessa história em Apocalipse. Nós temos citação dessa história em 2 Pedro. Então, se Deus cita tanto essa história, é porque Deus quer falar alguma coisa com o seu povo. E essa história precisa ser repetida, essa história precisa ser memorizada, porque tem um princípio, tem ensinos para mim e para a sua vida. Essa não foi a única vez que Deus usou um animal para levar um homem para o centro da sua vontade. Você pode se lembrar, por exemplo, do grande peixe que engoliu Jonas e que depois vomitou Jonas para o centro da vontade de Deus. E é exatamente isso que Deus estava tentando falar com Balaão. Balaão precisava estar no centro da vontade de Deus.
Mas a teimosia de Balaão fazia com que ele insistisse, sabe, fazia com que ele fosse alguém desobediente. E mesmo uma mula falando com Balaão, Balaão insiste. Balaão é visto na história do povo de Deus como alguém que fracassou, desobediente, teimoso. Sabe, o povo de Deus aqui nessa história era um povo forte, um povo que estava alcançando, enfrentando os inimigos. Todos os inimigos que enfrentaram o povo de Deus naquele momento, eles estavam caindo. Por quê? Porque Deus estava com esse povo. E aí chega a hora de Israel, o povo de Deus, enfrentar Balaque, os moabitas. E aí, como a gente leu aqui, Balaque vai contratar Balaão para jogar praga no povo de Deus, amaldiçoar o povo de Deus. Mas sabe por que ele faz isso? Porque ele percebeu que o povo era muito forte e ele seria derrotado. Então ele precisaria de algo que fragilizasse aquele povo, para que ele pudesse derrotar esse povo de Deus e expulsar esse povo. Balaão, ele recebe uma oferta para fazer isso, e não foi uma oferta qualquer, foi uma oferta muito valiosa. Balaão recebeu algo para amaldiçoar o povo. Nós lemos isso daqui no verso 16 e 18. Balaão sabe que não deveria, Balaão sabe que não precisaria orar, mas ele insiste em querer convencer Deus de seguir os moabitas e ir lá amaldiçoar o povo de Deus. É mais ou menos assim: Balaão ouviu o não de Deus, mas quando a oferta aumentou, quando a proposta foi maior, Balaão falou assim: ó, fica aqui, vamos ver se Deus tem alguma coisa a mais para falar. Sabe, Balaão negociou com a palavra de Deus. E logo no início dessa história eu aprendo que quem não ouve Deus, Deus permite, Deus entrega essa pessoa às suas próprias paixões, ganâncias e imoralidades. Querido, preste bem atenção. Balaão ouviu um não de Deus, um não muito claro, um não muito assertivo, uma orientação que ele não poderia falar: ah, eu não sabia, ah, eu não consegui entender, ah, e sabe, eu não consegui interpretar esse sonho. Não, Deus falou com Balaão em alto bom som: não vá com eles, não vá com esses homens. Mas Balaão insiste. E por que Balaão insiste? Porque Balaão estava contaminado pela ganância. Deus não mudou de ideia, querido. Balaão é que era ganancioso. E sabe o que eu estou falando para você aqui nessa noite? Quando Deus diz não, não insista. Para de ser teimoso. Para de querer convencer Deus. Para de querer insistir em projetos que Deus não aprovou. Para de querer insistir em realidades que Deus não abençoou. Para de querer negociar a palavra de Deus. Querido, há momentos que as nossas orações desagradam a Deus. Quando a palavra já é revelada, já o certo está ali diante dos nossos olhos, nós não devemos nem perguntar se sim ou se não, nós devemos obedecer. Nós devemos obedecer. Sabe, às vezes nós fingimos demência diante de algumas orientações de Deus, nós fingimos demência diante de pontos que nós já nos machucamos, já nos ferimos, já quebramos a cara, mas a gente finge demência, vai para diante de Deus e quer tomar aquela realidade, quer viver daquela realidade, e quando não dá certo a gente ainda coloca a culpa em Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: para de fingir demência. Deus disse não. Fala para ele: é não. É não. Cuidado com a ganância, porque essa ganância, querido, ela pode levar você a negociar a palavra de Deus. O que está dentro de você, a sua carnalidade, a sua fragilidade, sabe, a sua arrogância, a sua autossuficiência, pode levar você a negociar com a palavra de Deus. E eu vou ser mais profundo no que eu vou falar.
Tem pessoas que pela sua ganância, pela sua carnalidade, sabe, pela sua obstinação, essas pessoas fingem demência, fingem que Deus não está falando, insistem em realidades que já se machucaram, como uma criança que uma vez colocou o dedo na tomada e tomou choque, insiste em ir lá colocar o dedo na tomada. Balaão. E olha que interessante, Balaão é citado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A história desse homem tem que nos ensinar algo. Sabe o que eu vejo aqui nesse texto, logo de início? Que Deus só abre a boca de quem está vendo. Porque o texto falou para nós que quem viu não foi Balaão, foi quem? A jumenta. Querido, a jumenta estava vendo, mas o profeta não estava vendo. Quem não tem discernimento fala contra Deus. Preste bem atenção nessa palavra que eu estou liberando sobre a sua vida. É uma orientação para você não pecar. Preste bem atenção. Quem não tem discernimento das coisas espirituais fala contra Deus. Quem não tem discernimento trabalha contra os projetos de Deus. Quem não tem discernimento luta com o próprio Deus. A jumenta viu, Balaão não viu. O irracional se manifesta racionalmente ao racional que estava sendo irracional a realidade. Sabe o que eu estou falando para você aqui nessa frase? Que Deus estava usando o burro profeta, para o profeta burro. É bem isso. Deus estava usando uma jumenta para falar com o homem, e o homem não estava entendendo que era Deus se opondo a ele. E aí quando eu olho para esse texto, eu faço uma pergunta, não tem como não perguntar. Quem é discípulo aqui? Quem na verdade é o discípulo aqui de Deus? Quem é o jumento aqui nessa história? A mula é o discípulo, é o instrumento de Deus, é o canal da vida de Deus. Sabe o que eu olho aqui? Eu vejo alguém desprezando a sua racionalidade por causa da ganância do seu coração. Quantas pessoas se submetem à insanidade por causa da ganância do seu coração? O verso número 23 fala que a jumenta, o anjo fala que a jumenta viu ele 3 vezes. O anjo viu o anjo 3 vezes e desviou diante dele. E se a jumenta não tivesse feito isso, Balaão estava morto. Ei, querido, deixa eu te falar. Tem muita gente precisando de jumentas para te livrar da morte. Porque está obcecado por aquilo que está no seu coração. E não percebe que aquilo que está alimentando o seu coração não vem da parte de Deus. Quais são as características que a gente pode extrair nesse texto aqui? De alguém que a gente pode até chamar de discípulo de Deus, frente à teimosia de quem não ouve a Deus. Quais são as características de quem ouve a Deus diante de um desobediente? Eu extraí aqui algumas características, mas não teve como extrair de Balaão, eu tive que extrair da jumenta. Então não estou te chamando de jumenta não, e nem de jumento. Eu estou falando para você que a jumenta ouviu a voz de Deus. E se ouvir a voz de Deus precisa se tornar um animal como a jumenta, eu prefiro ser um jumento e ouvir a voz de Deus, do que ser um Balaão e se submeter à desobediência a Deus, lutar contra Deus, se opor contra Deus, ser alguém que luta contra o projeto de Deus. Então pode me chamar de jumento hoje, porque essa jumenta aqui tem qualidades, tem características que nos ajudam a vencer os desobedientes, que muitas vezes estão à nossa volta, quando não está dentro da nossa casa. Primeira característica de alguém que ouve a Deus: tem a capacidade de suportar aqueles que são desobedientes. O texto fala para nós
que Balaão estava montado na sua jumenta. A jumenta, querido, não só é um animal aqui, mas é alguém que teve que suportar, sabe, espancamentos, porque alguém desobediente estava em cima dela. E aí eu até vou fugir aqui um pouquinho, mas a revelação veio agora, então vou ter que subir aqui, vou ter que abrir um parênteses aqui, mas preste atenção, tem muita gente sofrendo, porque tem um desobediente em cima de você. Cuidado! Fecha parênteses. Preste bem atenção, a história demonstra que Balaão era teimoso, era desobediente. Judas capítulo 1, verso número 11, Judas só tem um capítulo. Verso 11 de Judas, olha o que diz o texto. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Preste bem atenção, Balaão era desobediente, ganancioso. Apocalipse capítulo 2, verso número 14. Apocalipse 2, 14 diz assim: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticassem a prostituição. Desobediente. A cultura, a doutrina de Balaão era ensinar o povo de Deus comer coisas sacrificadas a ídolos e a praticar a prostituição. Balaão. 2 Pedro capítulo 2, verso número 15 ao 16. 2 Pedro 2, do 15 ao 16. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga, mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Balaão era quem? Desobediente. Balaão era quem? Uma pessoa que não seguiu o caminho reto. Balaão era quem? Alguém que deixou a ganância do seu coração falar mais alto. Querido, como é difícil conviver com pessoas desobedientes, teimosas, com pessoas que negam aquilo que Deus está falando. Já diria a jumenta. O nosso desafio é suportar essas pessoas, sim, nós precisamos suportar, porque Deus nos chamou para essa realidade. Agora, nós suportamos, sabe para quem? Sabe por quê? Para livrar os Balaões aí que estão desobedecendo, livrar os Balaão da morte, como aquela jumenta livrou esse homem. O apóstolo Paulo lá em Romanos, ele fala um pouquinho sobre isso. Romanos capítulo 15, verso número 1 ao 3, ele fala o seguinte: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Querido, é interessante que quando a mula falou, quando a jumenta falou com Balaão, Balaão foi tão insano, que ele conversa com a mula e em nenhum momento ele percebe que ele está conversando com um animal. E a gente precisa tomar muito cuidado. Você quer saber quando você está desobediente? É quando até as coisas loucas para você, parece que são óbvias. Sabe, acaba a sua sanidade quando você começa a aceitar o que não é óbvio, o que está diante dos teus olhos. É quando você começa a ignorar. Então, querido, eu preciso falar para você aqui. Você que está sendo usado como jumenta para livrar Balaões aí, eu preciso falar com você. Abre a boca e fala com o Balaão. Não deixa o Balaão morrer não, porque você foi chamado
para suportar esses Balaões aí que estão, sabe, desobedecendo a Deus. Talvez você entrou aqui falando assim: hoje eu desisto desse casamento, porque tem uma mula lá dentro de casa. Ei, Deus mandou falar para você assim: desiste não, suporta, suporta. Sabe, querido, a segunda característica que eu vejo nessa mula, nessa jumenta, é que ela tem a capacidade de ver as coisas espirituais. Quem ouve Deus consegue enxergar. O texto fala que a jumenta viu o Senhor. O anjo do Senhor, aqui é uma teofania. Um animal viu o que o profeta não viu. E sabe por que o profeta não viu? Porque o profeta estava em pecado. O pecado cega o homem. Ah, pastor, força não. 2 Coríntios capítulo 4, verso número 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Querido, preste bem atenção. Deus te dá visão espiritual. E Ele te dá visão espiritual porque os seus ouvidos estão inclinados para ouvir a voz dEle. Não pense que você vai alcançar uma visão espiritual tapando os seus ouvidos para as orientações de Deus. Não pense isso. Não pense. Sabe o que eu vejo? Eu estou terminando, parece que não. Que quem ouve a Deus tem a capacidade de conviver com a ingratidão. Você viu o diálogo da jumenta com Balaão? Você reconhece esse diálogo em algum lugar? Quanto tempo eu estou com você? Quanto tempo a gente se relaciona? Quanto tempo a gente está junto? Eu já tinha feito isso em algum momento? Eu tinha pressionado o seu pé na parede? Eu tinha te derrubado? Eu tinha saído do caminho? Ele não. Ele espancou 3 vezes a jumenta. Querido, às vezes nós apanhamos dos Balaões aí da vida, dos desobedientes. Porque os desobedientes não conseguem enxergar, eles não estão na sua normalidade, na sua racionalidade, eles não estão vivendo a realidade que nós estamos vivendo. E sabe, nós somos chamados para suportar essas realidades. Jesus certa vez falou para os seus discípulos em Lucas capítulo 6, verso número 29, se alguém bater na sua face, ofereça também a outra. Se alguém tirar a sua capa, não impeça de tirar a túnica. Em João 16, 33, Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: no mundo vocês passarão por aflições. Sabe o que significa a palavra no original, aflição? Aflição no original é ato de prensar, pressão, opressão. Sabe o que Jesus estava falando para os seus discípulos? Os desobedientes vão prensar você. E você precisa ter essa capacidade de ter paciência com essa realidade. Eu termino concluindo que ninguém pode te amaldiçoar. Fala para quem está do teu lado: ninguém. Pode vir aqui o louvor. Fala assim: ninguém pode te amaldiçoar. Ninguém. Balaão tentou, se você continuar lendo a história, 3 vezes amaldiçoar o povo de Deus, mas não conseguiu, ele só abençoava. O rei Balaque falou assim: uai, eu estou te dando tudo isso daqui, em vez de você amaldiçoar, você está abençoando esse povo. E aí sabe o que Balaão faz? Para receber a recompensa, ele fala: ó, não tem como amaldiçoar, porque o povo é abençoado. Mas pegue as suas filhas
e envie no meio deles, para que eles possam se prostituir. E aí, a mão do Deus deles será retirada. E aí você vai conseguir derrotar eles. Preste bem atenção. Ninguém pode te amaldiçoar, mas você pode perder a sua bênção. Ninguém pode te amaldiçoar, mas você pode perder a sua bênção. Balaão, ele decidiu dar esse conselho para o rei Balaque, porque a ganância do coração dele falava mais alto. Balaão sabia que o pecado tira a bênção. Balaque tentou destruir Israel de fora para dentro, e ele não conseguiu, porque Deus estava com aquele povo, o povo era fiel a Deus. Mas quando Balaão dá o conselho a Balaque, que aquele povo não seria destruído de fora para dentro, mas de dentro para fora, o povo foi destruído. Sabe o que acontece? Capítulo 25 de Números, o texto fala assim, que quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu carne dos sacrifícios e adorou a outros deuses, os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se ajuntou ao culto a Baal Peor, é um deus aqui, Deus de D minúsculo, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O povo foi destruído, não pelo inimigo, mas por eles mesmos, porque eles decidiram romper com a cadeia de fidelidade. Querido, eu vou falar aqui para você e vou repetir para você ter bem claro na sua mente: nada pode destruir alguém que é fiel ao Senhor. Eu estou falando aqui, pode fazer toda obra de magia negra. Eu estou falando, pode fazer todo sacrifício a deuses, a demônios, a Satanás. Pode levantar uma carreta de demônio contra uma pessoa. Se ela é fiel a Deus, ela não tem como ser derrotada. Agora, quando o pecado entra, quando nós abrimos porta para o pecado, nós estamos decidindo sair debaixo da mão de Deus, porque o que te protege não é a força do teu braço, não é aquilo que você pensa ou sabe fazer. O que te protege é a poderosa mão de Deus sobre a tua vida. Agora, quando você decide sair, você está se desprotegendo, você está decidindo abandonar. Balaão dá o conselho a Balaque, Balaque faz isso, o povo é destruído. Mas Balaão colhe também. Se você for para Números 31, verso número 16, você vai ver que este Balaão vai ser morto. A jumenta tentou, mas Balaão insistiu em ser teimoso. Infelizmente, tem gente que vai ter que passar por alguns vales, pela insistência da sua teimosia, porque está deixando com que o seu coração fale maior, ou mais alto, melhor dizendo, mais alto do que a voz de Deus. Você vai parar de ouvir o seu coração e ouvir Deus. Você vai parar de insistir naquilo que Deus já falou não. Você vai ficar tentando convencer Deus. Você vai ficar tentando aí, Senhor, dá para ser, Senhor, vamos, negocia comigo. Ei, querido, com Deus não há negócio.
Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu tentei aqui ministrar para você 2 ensinos. Eu tentei mostrar a vida de um Balaão que decidiu ouvir não de Deus e insistir. E eu tentei mostrar para você que a jumenta fez o que pôde para livrar o desobediente da morte. Então a gente aprendeu aqui com 2 personagens, e por incrível que pareça, a jumenta tinha razão. A gente vai terminar essa palavra falando assim, pode tirar aqui. A jumenta tinha razão. Eita Deus, a jumenta tinha razão. Agora, se você está aqui hoje e Deus está falando com você, se você é um Balaão que se deixou levar pelo seu coração, hoje é dia de falar assim: Deus, eu entendi. A jumenta falou comigo. Olha a jumenta aqui, ó. A jumenta, eu falei com você aqui. Se desse jeito, nem que eu tenha que desenhar, mas ó, Balaão, a jumenta falou com você. E Deus está falando assim: é hora de mudar essa rota. Não dá para ficar nessa rota. A insistência da jumenta era não deixar Balaão seguir aquele caminho de destruição, de ganância. O Senhor está insistindo com você: não ande pelos desejos do teu coração. O coração do homem é enganoso. Ande pela voz de Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé onde você está.